Olá pessoal, estamos aqui para falar de principais tipos de matrizes. Vem comigo. Primeiro tipo, matriz linha. O nome já diz tudo, né? É uma matriz que possui uma única linha. Então, um exemplo aqui, essa matriz tem uma linha só, menos 1, 2, 3. Essa linha tem 3 colunas. Essa aqui é uma matriz do tipo 1 por 3. Uma linha com 3 colunas. Segundo tipo de matriz é a matriz coluna. O nome também já diz tudo. É uma matriz que possui uma única coluna. Está aqui a coluna, 4, 1/3. Então, ela aqui no caso possui 2 linhas e uma coluna. Ok? Terceiro tipo de matriz, essa aqui é muito especial, matriz quadrada. O nome também já entrega, né? Matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. Nesse caso aqui, uma matriz que tem 2 linhas por 2 colunas. A gente vai dar uma olhada mais profunda nesse tipo de matriz aqui. Bem, a matriz quadrada, ela tem o que a gente chama de diagonal principal, que é essa diagonal aqui, formada pelos elementos com índices iguais. Repara que esse elemento aqui é o A11. Primeira linha com primeira coluna. Esse aqui é o A22. Segunda linha com segunda coluna. Então, essa diagonal que eu coloquei de laranja é chamada diagonal principal. Bem, se eu tenho uma diagonal que é a principal, eu tenho uma segunda diagonal, porque o quadrado ele tem 2 diagonais. Bem, a segunda diagonal é essa aqui que eu vou frisar de verde. Essa é a diagonal secundária. Né? Ela é formada pelos elementos onde a soma dos índices dá a ordem da matriz mais 1. Como assim a ordem da matriz mais 1? É porque a matriz quadrada, no caso aqui essa de duas linhas com 2 colunas, a gente pode dizer que ela tem ordem 2 por 2, ou simplesmente a gente pode dizer que ela tem ordem 2. Tudo bem? Quando você, então, se deparar com uma matriz que é de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, é porque essa matriz é quadrada. Ela é 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, assim por diante. Repara, esse elemento aqui, ele é o A12. Primeira linha com segunda coluna. Se você pega 1, 2 e soma, dá 3. 1 a mais que a ordem. Esse elemento aqui, também da diagonal secundária, ele é o elemento A21. Segunda linha com primeira coluna. 2 mais 1 dá 3. Uma unidade a mais do que a ordem. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo de matriz quadrada? Então vem aqui, ó, segundo exemplo de matriz quadrada. Eu tenho uma matriz aqui que tem 3 linhas e 3 colunas, por isso ela é quadrada. Então eu digo que ela é de ordem 3. Repara que eu já não vou colocar mais 3 por 3, tá bom? Se ela é de ordem 3, eu tenho aqui a diagonal principal. Tá vendo aqui? Com 3 elementos, o A11, o A22, o A33. Repara, índices iguais. Diagonal principal. Eu tenho agora também a diagonal secundária. Ok? Tá lá a nossa diagonal secundária. Esse elemento é o A13. 1 mais 3 é 4. 1 a mais que a ordem. Esse é o elemento A22. 2 mais 2, 4. 1 a mais que a ordem. E esse elemento é o A31, 3 mais 1, 4, 1 a mais que a ordem. Então, diagonal principal, formada pelos elementos de índices iguais. Diagonal secundária, formada pelos elementos onde a soma dos índices dá uma unidade a mais que a ordem da matriz. Esse elemento aqui pertence às 2 diagonais. Isso vai sempre acontecer nas matrizes de ordem ímpar. Ela sempre terá um elemento central aqui que pertencerá às 2 diagonais. Agora, ó, matriz triangular. Uma matriz triangular é uma matriz que os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são todos nulos. Repara aqui comigo que, nesse primeiro exemplo, abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Por isso, a gente chama essa matriz de uma matriz triangular. Nesse segundo exemplo, os elementos acima da diagonal principal são todos nulos. Por isso,
Ela é chamada de matriz triangular. Nesse caso aqui, os elementos acima da diagonal, eles não são todos nulos. Por isso a gente chama essa de triangular superior. E nesse caso aqui, os elementos abaixo da diagonal principal, eles não são todos nulos. Por isso essa aqui é a triangular inferior. Bem, pessoal, continuando, ó, matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? O nome já diz tudo, é uma matriz quadrada que os elementos fora da diagonal principal são todos nulos. Então, frisando aqui, ó, a diagonal principal está aqui e fora dela todo mundo é nulo. É como se fosse uma matriz triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Né? Voltando um pouquinho, a matriz triangular, ela também é uma matriz quadrada, tá? Toda matriz triangular é quadrada, mas nem toda matriz quadrada é triangular, assim como acontece com a diagonal. Toda matriz diagonal é quadrada, mas nem toda matriz quadrada é diagonal. Para ser diagonal, os elementos fora da diagonal principal precisam ser todos nulos. Bem, um caso especial de matriz diagonal é a matriz identidade. A matriz identidade a gente vai chamar de I de ordem n, porque ela é quadrada, onde os elementos A e J eles são iguais a 1 se o I é igual a J, ou seja, na diagonal principal, e os elementos fora da diagonal principal são todos nulos, por isso ela é uma matriz diagonal também. Então olha bem para cá, ó. Diagonal principal, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Fora da diagonal principal, todos os elementos são nulos. Aqui, ó, diagonal principal, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Fora da diagonal principal, todos são nulos. Toda vez que você se deparar com uma matriz dita I2, ela é identidade de ordem 2. Se você se deparar com a matriz I3, ela é identidade de ordem 3 e assim por diante. A I4 é a matriz quadrada de ordem 4, que é a matriz identidade, ou seja, você vai ter ali a diagonal principal toda formada por 1. Fora da diagonal principal, todo mundo é nulo e assim por diante. Pegou a visão? Bem, pessoal, para fechar essa aula de hoje, o último tipo de matriz que a gente vai destacar aqui é a matriz nula. A matriz nula, o nome também já diz tudo. É uma matriz onde todos os seus elementos são nulos, são iguais a zero. Ela não precisa ser necessariamente quadrada ou não quadrada. Pode ser quadrada, pode ser não quadrada e pode ser uma matriz nula. Aqui é uma matriz nula de ordem 2. Aqui já é uma matriz nula de ordem 2 por 3. É isso, gente. A gente fecha essa aula por aqui e a gente se vê na próxima aula ou no próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!